E aí, galera, tudo bem? Então, hoje a gente dá continuidade ao nosso conteúdo já na apostila nova, né? A apostila 6. Quem não pegou essa apostila ainda, não tem problema, porque essa introdução, ela nem está na apostila. Essa introdução que eu vou fazer hoje são algumas coisas, algumas questões, algumas propriedades que o Enem gosta de trazer. Então é bom a gente trabalhar com isso, por mais que seja interpretativo, é bom a gente já se preparar para esse tipo de coisa, porque a termoquímica ela é muito abrangente. Ela não fala só das trocas de calor, só das reações endotérmicas ou exotérmicas, ela está falando de energia de forma geral. E a gente tem que entender como que isso se classifica. Então vamos começar? Nós vamos falar muito nessa introdução de alimento, porque eles são a nossa fonte de energia. Então a gente tem que saber que todos os alimentos, tudo que a gente consome, eles vão ter que ser digeridos por moléculas mais complexas que a gente chama de enzima. Isso é o que a gente chama de metabolismo. É ele que faz essa absorção e essa quebra, né, desse alimento e a distribuição aí pelos diversos pontos do organismo. Esse metabolismo ele ocorre em diversas etapas e ele que gera a energia que a gente precisa. Essa energia gerada é a mesma energia da combustão dos alimentos. Se eu fosse pegar esse alimento que a gente está ingerindo e fosse fazer uma combustão em laboratório, a quantidade de energia liberada seria a mesma. Por isso que a gente começa essa comparação da termoquímica com a geração de energia dos alimentos dentro do nosso corpo e a liberação de energia se fosse acontecer isso externamente. E a unidade de medida que a gente utiliza para determinar essa quantidade de energia é a caloria. Por isso que a gente fala muito hoje, a gente vê até lendo em embalagem, vamos ver quantas calorias tem esse alimento. É por causa da quantidade de energia que ele pode, né, fornecer para nós. Então, como que essa caloria ela é determinada? O que é essa caloria, né? A caloria é a quantidade de calor, a quantidade de energia que eu preciso para aumentar em 1 grau a temperatura de 1 grama de água. Então, essa transferência de calor que acontece quando a gente está usando um calorímetro para testar a quantidade de energia liberada é o que a gente chama de caloria. É uma quantidade de energia. E de acordo com o Sistema Internacional de Medidas de Unidades, a gente utiliza, geralmente, quando a gente fala em caloria, em energia, joule, porque os processos que envolvem troca de calor, eles geralmente vão utilizar joule ou quilojoule. Mas também a gente pode fazer a transformação se for necessária, mas isso ele vai te dar no enunciado se ele solicitar essa transformação. Então a gente sabe que 1 caloria é igual a 4,18 joules. E se eu estiver falando de quilocaloria, fica a mesma coisa. 1 quilocaloria é 4,18 quilojoules. Então não tem muito segredo. Essa conversão a gente faz quando ele quer saber a quantidade de energia a ser liberada ou consumida. Mas vai ser um dado que geralmente que aparece no enunciado para você fazer essa conversão. Então, o poder calórico dos alimentos, se a gente considerar ali uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, a gente tem aí uma certa quantidade, né, de substâncias que a gente tem que ingerir. Uma delas são as proteínas. E também a gente precisa de carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais, fibras e mais algumas coisinhas aí que sempre aparecem que a gente tem que fazer, né, suplementação. Então, tudo isso aqui pode ser medido em geração de energia. Muito mais ainda também para os carboidratos, né? Quando a gente fala em quantidade de energia contida nos alimentos, a gente tem que lembrar que tudo aquilo que a gente está ingerindo de alimento, ela tem que ser a quantidade ideal, a quantidade necessária para a manutenção do nosso organismo. Então, tudo isso, essa suplementação que a gente falou antes, proteína, carboidrato, vitamina, ela tem que ter uma quantidade adequada, porque senão eu não consigo manter, né, a manutenção do meu organismo, para manter todas as funções vitais, se eu não estiver colocando essa quantidade adequada de alimento.
gente ultrapassa esse dado, quando a gente se alimenta com mais do que deveria, quando eu estou consumindo muito mais caloria, que vai gerar muito mais energia, e eu não estou queimando essa quantidade extra quando eu me alimento mais, esse excesso ele vira tecido adiposo, ele vira gordura. E é esse excesso de caloria, esse excesso de energia que não está sendo liberada, que não está sendo consumida, que vai provocar o aumento do peso. Então, os valores energéticos dos alimentos, eles são estimados de acordo com a porcentagem do que você ingere em relação a carboidrato, proteína e gordura. Então, é a partir desses três que a gente começa a analisar essa quantidade de energia consumida pelo nosso organismo. Esse lanchinho básico, ele supre a fome, né? Mata a fome e ainda sofre, porque conseguir comer tudo isso aqui. O problema é a quantidade, né? Às vezes não é aquilo que mata a fome que é suficiente para manter o teu organismo em dia, as suas funções vitais, ok. A quantidade de carboidrato de um lanche desse, de proteína, de gordura, é bem maior do que a gente deveria consumir se a gente for dividir aí a nossa alimentação em etapas do dia. Então, o que é indicado para nós consumirmos é cerca de 2.000 calorias por dia se for mulher e 2.500 calorias por dia se for homem. Só esse lanche aqui, ele tem cerca de 800 calorias para mais, dependendo de como é feito cada um deles e depende dos acompanhamentos aí que a gente está colocando no sanduíche. Então, só nesse lanchinho aqui, você já pega uma boa parte da quantidade de caloria que você deveria consumir durante o dia todo. Então, pensa aí tudo que você vai comer no resto do dia que vai dar essa quantidade de caloria. Claro que a gente não vai levar em consideração somente a quantidade de calorias que a gente consome, né? A gente tem que fazer uma alimentação balanceada, que ela seja nutritiva. Mas essa quantidade de caloria, ela vem diretamente proporcional à quantidade de carboidrato, proteína e gordura que a gente está ingerindo. E esse lanche é o melhor exemplo dessa quantidade para nós. Então eu trouxe um exemplo aqui de como seria uma questão que trabalha com essa parte, né, de caloria, de liberação de energia, que é isso que a gente começa a introduzir na termoquímica. Então vamos acompanhar junto aqui o enunciado, conhecendo as composições do hambúrguer e do pão dadas na tabela. Aí ele diz que um hambúrguer de 100 gramas tem 24 gramas de proteína, 20 gramas de gordura e 56 gramas de água. E 25 gramas do pão tem 2,5 de carboidrato, 2,5 de proteína, 1,25 de gordura e 8,75 gramas de água. Utilizando os valores energéticos mencionados no texto, quer dizer que ele deu um texto antes, indicando o valor energético de cada um desses componentes. E ele pede duas coisas. Letra A, para você calcular o valor energético obtido pela ingestão de um pão de 25 gramas e um hambúrguer de 100 gramas. E letra B, determinar quanto tempo, em minutos, uma pessoa deveria caminhar para consumir a energia obtida na ingestão do lanche mencionado no item A, sabendo que 1 hora de caminhada consome 1.100 kJ. Isso aqui é uma típica questão do Enem. Claro que não vai estar tão determinado assim o enunciado, mas é uma interpretação da quantidade de energia a ser consumida, né? Por algum exercício, por alguma coisa. Então vamos lá? Na letra A, ele pede para você calcular o valor energético obtido pela ingestão de um pão de 25 gramas e um hambúrguer de 100 gramas. Então a gente começa com os dados do hambúrguer. Ele tem 24 gramas de proteína, 20 gramas de gordura e 56 gramas de água. No texto que é dado nesse enunciado, que eu só tirei os dados principais aqui, ele fala que o valor energético por grama de proteína e de gordura, então 1 grama de proteína tem 17 kJ ou 4 quilocalorias de energia, de valor energético. E 1 grama de gordura tem 38 kJ ou 9 quilocalorias. O que você faz? Como ele te deu por grama e você tem 24 gramas de proteína, você vai multiplicar 24 vezes 17, né? Ou 24 vezes 4, depende de quem está pedindo no final. E as 20 gramas de gordura vezes 38 kJ.
porque ele quer saber o valor por grama, né? Pela quantidade do hambúrguer inteiro. E aí nós vamos encontrar esses dados aqui. Então, para um hambúrguer de 100 gramas, eu vou ter 408 kJ ou 96 quilocalorias para a proteína e 760 kJ ou 180 quilocalorias para a quantidade de gordura. E no final eu vou ter 1.168 kJ ou 276 quilocalorias somente para o hambúrguer. Então esse é o valor energético para o hambúrguer. Para o pão a mesma coisa, a gente pegou aqueles dados que estavam lá no enunciado e vai multiplicar pelo valor energético de cada um, do carbo, da proteína e da gordura que é dado num texto auxiliar. Então você multiplica cada dado pelo seu, né? 12,5 gramas de carboidrato por 17 kJ, 2,5 gramas de proteína por 17 kJ e 1,25 gramas de gordura por 38. Esses dados de valor energético, eles são tabelados. Você não tem que saber, isso aqui vai ter que ter lá no enunciado, no texto do enunciado para você. E aí, fazendo a multiplicação, a gente vai encontrar ali um total de 302 kJ ou 71,25 quilocalorias para o pão. Então, somando o valor energético do hambúrguer e do pão, nós vamos ter 1.470 kJ. Então, essa é a quantidade do valor energético obtido se eu consumir um pão de 25 gramas com um hambúrguer de 100 gramas. Então, a gente pode ir agora lá para a questão B. Determine quanto tempo, em minutos, uma pessoa deveria caminhar para consumir a energia obtida na ingestão do lanche mencionado no item A, sabendo que 1 hora de caminhada vai consumir 1.100 kJ. Então, o primeiro dado que a gente fez foi descobrir a energia consumida. Então, se a gente comer aquele pão com hambúrguer, a gente vai estar consumindo 1.470 kJ aí de caloria, de energia, né? Se eu sei que 1 hora de caminhada tem 60 minutos e eu consigo consumir 1.100 kJ, são dados denunciados. Para cada 60 minutos de caminhada, eu consigo queimar 1.100 kJ de caloria, de energia. Quantos minutos eu vou ter que caminhar para queimar os 1.470 kJ do lanche que eu comi? Isso aí vai dar 80 minutos. Então esse é o tempo necessário para eu queimar a quantidade de um pão de 25 gramas e um hambúrguer de 100 gramas. Vale a pena? Aí a gente pensa depois que come, né? Então a introdução à termoquímica é essa parte. A gente saber definir essa quantidade de energia que a gente consome com a quantidade que deve ser queimada, né? Porque o que não é queimado vira excesso e o excesso vira gordura e aí se aumenta o peso. Esse é o tipo de questão que pode aparecer no Enem e nos vestibulares para vocês como uma introdução à termoquímica e depois ele vai adicionando informações a mais. Se tiveram dúvidas até aqui, me avisem, me comuniquem, me chamem no privado que eu posso ajudar vocês. Belezinha, pessoal? Até a próxima aula!